Então, pessoal, nessa segunda parte da aula, eu vou falar sobre os casos que a gente chama de extraterritorialidade. E que, a rigor, são casos em que, mesmo quando o fato criminoso é praticado fora do território nacional, aplica-se a lei penal brasileira. Tá? É claro que, como eu disse no primeiro bloco, quando se aplica a lei penal brasileira, a justiça brasileira também é competente para julgar. Portanto, os casos de extraterritorialidade da lei são casos em que há jurisdição da justiça brasileira para julgar crimes praticados fora do território nacional. Esses casos de extraterritorialidade eles estão previstos no artigo 7º do Código Penal. Tá? O artigo 7º ele basicamente se divide em dois incisos, sendo que o primeiro inciso tem 4 alíneas, portanto são 4 casos do primeiro inciso, e o segundo inciso são 3 alíneas. Tá? Vamos ver quais são esses 7 casos no total e vamos ver qual é a diferença, ou quais são as diferenças entre os casos previstos no inciso 1 e os 4 casos do inciso 1 e os 3 casos previstos no inciso 2. Então, diz lá o artigo 7º o seguinte: extraterritorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. E D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2. Os crimes, letra A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. B. Praticados por brasileiro. E C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Muito bem, então aqui a gente tem 7 casos em que, mesmo quando o crime é praticado fora do território nacional, a justiça brasileira é competente para julgar. Né? E aí, vocês devem imaginar, assim, mas qual é a diferença entre os incisos 1 e o inciso 2? Né? 1 e 2. Bom, os 4 primeiros casos são os casos do inciso 1, crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou fé pública da União e as demais entidades federativas, bem como a administração indireta, contra a administração pública por quem é servidor ou está a serviço, né, e genocídio, sendo que, parêntese, genocídio é também um crime internacional, de competência do Tribunal Penal Internacional, mas é sempre bom lembrar que o Tribunal Penal Internacional, muito embora tenha competência para julgar crimes cometidos dentro do território brasileiro, ele é subsidiário, ele só incide quando a justiça brasileira não atua ou quando o sistema penal brasileiro não prevê que o crime é de competência ou de aplicação da lei brasileira ou não há, né, criminalização, uma tipificação. Esses casos, de acordo com o inciso 1, né, de acordo com o parágrafo 1º, melhor dizendo, esses casos do inciso 1, a justiça brasileira e a lei brasileira são aplicáveis ainda que o réu tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro, ou seja, tanto faz. O inciso 1 é de incidência obrigatória, por assim dizer. Tá? É claro que o sujeito, para ser punido no Brasil, ele terá que ser extraditado para o Brasil, portanto depende dos tratados de extradição, dos acordos de extradição, não é? Mas o fato é que o inciso 1, esses 4 casos do inciso 1 incidem
mesmo quando o sujeito tenha sido absolvido ou condenado no exterior, o que significa dizer que a justiça brasileira atua independente da atuação da justiça do lugar em que o crime foi praticado, o território que o crime foi praticado. O inciso 2, ele prevê crimes, primeiro, que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado ou convenção, como tráfico de drogas, tráfico de pessoas, enfim, violência contra a mulher, crimes praticados por brasileiro, ainda que fora do território nacional. O caso do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, é um exemplo, né, muito claro. Quer dizer, não interessa o crime, se ele é praticado por brasileiro, então incide a lei brasileira, e os crimes praticados em aeronaves e embarcações mercantes ou de propriedade privada brasileira, quando não sejam julgados no lugar em que o avião está aterrissado ou o navio aportado. Porém, esses casos do inciso 2, eles não são de incidência obrigatória, independente da atuação da justiça do lugar em que o crime foi praticado. Né? Nesses casos, depende da concorrência de uma série de requisitos que estão no parágrafo 2º do artigo 7º. E eu vou ler aqui para vocês. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 1, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Letra A. Entrar o agente no território nacional. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Letra D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. E letra E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Bom, nesses casos, é importante dizer, né? Nós teremos a aplicação da lei brasileira e, consequentemente, a competência da justiça brasileira para julgar, desde que preenchidos essas cinco condições. Né? O sujeito tem que estar no território nacional e, obviamente, se ele não estiver no território nacional, portanto, ele não pode ser julgado, ele não pode ser aplicada. O fato tem que ser punível no país em que ele foi praticado, portanto, se o sujeito, por exemplo, praticou o crime de porte de droga para uso próprio, onde é possível, por exemplo, maconha no Uruguai, ou em Amsterdã, ou em alguns estados norte-americanos, não é crime também para nós. Tem que ser um crime que o Brasil admita a extradição, né? Não pode ter havido absolvição no estrangeiro, e ele também não pode ter sido perdoado ou extinta a punibilidade no país estrangeiro no território em que o crime foi praticado. Tá? Nesses casos, gente, então fica claro que o inciso 1 são crimes em que o Brasil digamos assim, empodera para julgar e punir, né? E por outro lado, o inciso 2 depende da ocorrência de condições, de certa maneira, a incidência da lei brasileira e da competência da justiça brasileira depende, digamos, da não incidência da lei estrangeira ou da não atuação da justiça estrangeira. O parágrafo 3º prevê ainda o seguinte: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior e não foi pedida nem negada extradição e houve requisição do ministro da Justiça. Portanto, esse é mais um caso. É crime praticado por estrangeiro contra brasileiro quando ele é feito fora do território nacional. Mas aí nós temos as 5 condições do parágrafo 2º, que são aquelas aplicáveis ao inciso 2, e nós temos outras duas, né? Não ter sido negada a extradição, né? E ter havido requisição do ministro da Justiça para que se inicie a persecução penal. Tá? Então, esses são os casos em que a justiça brasileira é competente, mesmo quando o crime é praticado fora do território nacional.